Olá, meu nome é Therese Hoffmann e peço desculpas por estar falando em português, mas prefiro não arriscar um portunhol. Vou tentar falar mais devagar para poder ficar claro o que eu quero contribuir, colaborar, compartilhar com vocês. Este vídeo vamos falar sobre a importância da educação artística no sistema educativo. Para isso é preciso que se entenda a diferença entre o sistema educativo no Brasil e o da Europa e outros países. Aqui no Brasil nós temos o ensino dividido em 3 etapas: a educação infantil, e o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. Como mostra o diagrama, nós temos a educação infantil, que aborda crianças de 3 a 5 anos, o ensino fundamental de 6 a 14 anos e o ensino médio de 15 a 17 anos. Após essa etapa, os adolescentes ou se direcionam para o ensino técnico ou para o ensino superior, onde cursam licenciatura ou bacharelado. No ensino fundamental, na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, nós temos a oferta do Estado de escolas públicas com vagas gratuitas, assim como a educação superior. Então, no Brasil, se pode fazer do ensino primário ao ensino superior em instituições públicas e gratuitas. Temos também as escolas particulares, instituições privadas, onde a oferta dos cursos é cobrada. No ensino fundamental, que vai do 1º ao 5º ano dos anos iniciais e depois do 6º ao 9º ano, onde temos o ensino fundamental 2, há a oferta obrigatória de cursos de artes, sejam artes visuais, música ou teatro. Então, as crianças do 1º ao 5º ano têm aulas de artes, no caso da música, ministradas por professores de música, isso é por lei aqui no Brasil, e as demais áreas de artes por professores da área de pedagogia. A partir do 6º ano ao 9º ano do ensino fundamental 2 e do 1º ao 3º ano do ensino médio, as crianças e os adolescentes já têm aulas de artes com profissionais formados pelas universidades. São professores com licenciatura em artes visuais, em música ou em teatro. Estes profissionais são contratados pelas escolas para ministrar as aulas às crianças e aos adolescentes. Então, essa realidade aqui no Brasil já é inserida, As artes já estão inseridas nas escolas dentro do currículo formal da educação, seja no ensino fundamental ao ensino médio. Depois, ao ingressar nos cursos técnicos, onde ele pode escolher alguma atividade como cenografia, iluminação ou vídeo, que são atividades ligadas à área de artes cênicas ou de cinema, ou na universidade, onde ele pode fazer o curso de licenciatura em artes visuais, licenciatura em teatro ou licenciatura em música, ou também o curso de bacharelado. Aqui no Brasil, eu atuo na Universidade de Brasília. Eu dou aula de artes na universidade, tenho mestrado em arte e tecnologia
e um doutorado em desenvolvimento sustentável. Trabalho com materiais em artes e com reciclagem. A minha prática é ensinar os alunos que serão os futuros professores a produzir os materiais que eles usarão nas salas de aula. Sejam a tinta acrílica, ou a aquarela, ou eles vão produzir o giz pastel, que eles vão ensinar as crianças a desenhar, ou o lápis de cera, que eles vão também ensinar os desenhos, ou as peninhas para escrever com nanquim. Então, a minha prática no dia a dia é capacitar aqueles que serão professores de artes ou que serão artistas a manipular os materiais que eles usarão em salas de aula. Trabalho também com a reciclagem, com a produção de papel artesanal. Temos várias pesquisas em papéis e desenvolvemos vários produtos em papéis. Usamos a reciclagem, as fibras nativas como gramíneas, a bananeira, e produzimos materiais, papéis que são usados em gravuras, xilogravura, produzimos as tintas das xilogravuras. E os cursos aqui que formam professores, eles têm a duração de 4 anos. Ou produzimos cadernos. Então, esta prática nós temos rotineiramente aqui na minha atividade. E dessa forma eu concordo com o que nos traz Juan Manuel del Pozo, quando afirma que a cidade ensina, a cidade é que educa os homens, essa integração dos espaços educativos com os espaços que habitamos, ela é fundamental. E a formação dos novos professores tem que estar muito atenta a esses novos entrosamentos, para que a escola consiga fazer a transformação que a sociedade já fez. A sociedade traz uma série de habilidades e competências que a escola, com seus projetos atuais, tem descartado. Então as crianças não se sentem mais atraídas por esse espaço de aprendizado. E isso as artes podem colaborar. Essa integração de espaços sociais que podem ser espaços de aprendizagem, ela é mediada pelas artes. Concordo também com Lucina Gimenez quando diz do desafio da formação das competências que requerem as pessoas que circulam no século XXI. E que as pontes de transmissão da experiência entre as gerações está gasta. A comunicação entre as gerações está falha. Porque ainda hoje os professores têm o hábito de atuar de forma linear nas suas salas de aula e as crianças e os adolescentes são multifuncionais. Eles têm à disposição uma variedade de equipamentos, de acesso à informação. E os professores querem que eles se atenham único e exclusivamente ao quadro e à fala do professor. A educação em artes ela tem que ir mais além do que as competências e habilidades. É o que também nos traz Lucina Gimenez. Elas podem
elas servem para situar os diferentes pensamentos que o século XXI nos traz. A educação artística não deve se reduzir às aulas. E aqui, essa experiência de integração da sociedade, onde cada ator social é um maestro, é um professor. É isso que temos que estimular. Essa possibilidade de transitar nos diferentes espaços e de estimular nas crianças esse desejo de aprender, este desejo de estar sempre conhecendo novas situações, de estar sempre se desenvolvendo em novos espaços. Então, a nossa realidade aqui no Brasil é diferente. Para nós, as artes já estão inseridas em todo o percurso da formação da criança até o adolescente. E uma particularidade que temos aqui em Brasília, na Universidade de Brasília, que é o programa de avaliação seriada. No Brasil, ao sair do ensino médio, os adolescentes têm 3 formas de acesso à universidade, por meio de provas. Ou eles entram no sistema unificado, que é o Enem, o SISU, que é uma prova nacional que o governo brasileiro oferece através do Ministério da Educação, e alunos, que concluíram o ensino médio podem concorrer a uma vaga de uma universidade pública em qualquer estado do país, mas ele tem que ter nota para isso. Ou ele faz o vestibular, que é o ingresso também por meio de prova para as universidades, ou em Brasília, a Universidade de Brasília oferece um sistema que é o Programa de Avaliação Seriada. Os adolescentes do 1º ao 3º ano do ensino médio, a cada conclusão eles fazem uma prova. Então, no 1º ano, eles fazem a prova com os conteúdos daquele ano de aprendizagem. O 2º ano, uma segunda prova que se acumula aos pontos da primeira e com os conteúdos daquele ano de aprendizagem. E o 3º ano, a prova final. E aí, com a soma destas 3 notas, ele pode ingressar na Universidade de Brasília, que é uma universidade federal, pública e gratuita. E estas provas são elaboradas por professores e elas inserem nos seus itens conteúdos de artes. Então, os alunos têm que ter conhecimento não só de poesia, não só de música, não só de obras de arte, de pinturas, mas de peças teatrais também. Eles têm que ter conhecimentos atuais e históricos de obras literárias. Então, isso também é um estímulo para que todas as escolas, tanto as públicas quanto as particulares, tenham no seu currículo a oferta de cursos de artes, além da obrigatoriedade da legislação que as artes sejam ensinadas desde da primeira infância até o ensino médio. E na universidade, quando eles ingressam, eles têm, como eu já disse, os cursos de artes visuais, teatro, música. Depois podem fazer mestrado. Aqui na UNB nós temos mestrado em educação em artes visuais, em poéticas contemporâneas, em tecnologias, novas tecnologias, em teoria, história e crítica da arte, e temos doutorado também nas mesmas áreas. Então, a formação dele e a continuidade da formação dos professores se dá por meio dos cursos formais e também das atividades de extensão. Temos no Brasil uma realidade onde os cursos de extensão, que são cursos de formação continuada,
eles são oferecidos à sociedade por professores da universidade e por especialistas convidados, e esses cursos fazem a atualização dos conhecimentos e fazem a sinergia, a conexão de conhecimentos, de saberes. Então, essa forma também nós temos para atualizar aos que já são professores do ensino fundamental e médio, nas novas metodologias, nas novas pedagogias, nas novas potencialidades que as artes nos trazem. Bom, era isso que eu queria colaborar um pouco, partilhar com vocês, principalmente essa diferença de sistemas. Então, para a gente falar na formação, na obrigatoriedade das artes e qual é a importância das artes na formação das crianças, já é assim. Estamos também nesse momento, num momento político do país, onde há uma reforma nacional que é sobre a Base Nacional Comum Curricular. Desde o ano passado até agora, metade desse ano, há uma discussão nacional no país sobre quais serão os objetos de aprendizagem mínimos a serem compartilhados de norte a sul, para que justamente aquela criança que esteja numa escola pública de um estado pobre tenha o direito de ter a mesma informação, de ter o mesmo conhecimento do que outra criança que esteja no mesmo nível de escolarização de uma capital, de um outro estado, numa escola privada. E a isso possa ter condições de competição iguais para o acesso depois ao nível superior e à formação profissional. Então, isso também vai trazer algumas mudanças a nível nacional, de quais os objetos e quais a linha que o Brasil, qual a linha que o Brasil irá seguir daqui para frente na formação, na educação dos seus cidadãos. Obrigada.